Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, né? Espírito e Reencarnação. Essa é a nossa ideia aqui de conversar abertamente sobre estas coisas aí, independente de religião, independente da sua crença, tá bom? Independente do seu Jesus, que é o mesmo meu, tá joia? Nós sabemos disso, né? Tanto você que é mais estudado ou menos sobre a Bíblia Sagrada, né, ou mais leigo e tal, você sabe que nós somos iguais, independente da crença. Bom, falando em crença e falando da palavra igual, né, igualmente, etc e tal, coisas de indagações humanas, né, nós aqui na Terra a gente gosta muito de indagar as coisas, né. Então hoje nós vamos falar sobre igualdade espiritual, igualdade de gênero, igualdade de crenças, tudo, né? Então, gente, vamos aprofundar um pouquinho sobre a palavra igualdade. Igualdade, a própria palavra já fala, né? Iguais, né? Nós temos que tratar o outro daquela forma que a gente gosta de ser tratado, igualmente. Então, essa igualdade, ela é muito colocada de lado quando se fala em coisas humanas, coisas terrenas, coisas do purgatório. A gente trata as pessoas de forma diferente por vários conceitos: religioso, sexual, financeiro, raça. Então, assim, é uma igualdade disfarçada de coisas ruins que hoje, né, predomina na Terra, ou seja, no purgatório. Quer dizer, eu aceito a situação, mas não a respeito, mas aceito. Então não tem igualdade nisso daí, né? E quando a gente fala disso daí, a gente fala em várias etapas, né, terrenas, né, do nosso crescimento aqui. Por exemplo, eu aceito a opção sexual da pessoa X, mas não respeito. Aí fica difícil, né? Você tem que respeitar. A pessoa, ela tem a opção que ela quiser. Como eu já falei em vídeo anterior, cada um escreve a sua história. Se for de pagar, cada um pagará a sua e colherá seu fruto, né? Eu aceito aquele vizinho, aquele parente, aquela pessoa na minha casa, mas não a respeito. Porque quando essa pessoa vem na minha casa, em vez de eu conversar com ela sobre coisas entre a gente começa a conversar com ela sobre a situação dela, coisas ruins dela. Quer dizer, estou igual, estou tratando a pessoa com igualdade, quer dizer, eu olho o defeito daquela, mas não olho o defeito meu. Então é muito difícil tacar pedra, né? É muito fácil tacar pedra no teto de vidro, né? Porque o nosso também é de vidro. Então a gente acha que o dele vai quebrar, mas o nosso não. E daí vai. Aliás, o próprio Jesus Cristo falou isso aqui na Terra, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o bicho pegou. Todo mundo saiu de fininho. Então, assim, é uma coisa de a questão da igualdade. Por exemplo, vamos falar de família, acontece muito em família, né? Por exemplo, um parente meu X teve uma discussão com o parente Y. E eu, de repente, sou amigo do parente Y. Aí o parente X fica nervoso comigo porque eu estou tendo uma convivência fraterna com o parente Y. Tem sentido isso? Né? Se eu tenho uma discussão com uma pessoa X, eu não posso proibir ninguém de ter uma convivência com aquela pessoa. Porque essa coisa terrena, essas brigas terrenas, elas são muito incompreensíveis. Às vezes, você pode pegar um lado, é outra coisa horrível também, quando você pega um lado. Você não tem que pegar um lado. Dois seres humanos no purgatório,
quando tem uma discussão, você tem que se afastar do problema daquelas duas pessoas. Quem tem que resolver aquele problema são os dois. É eles que tem que estudar quem está errado e quem está certo e chegar a um denominador comum. E que não chegue a um denominador comum, que se afastem, mas é um problema terreno. Quando você coloca a sua opinião ou entra no meio, a gente fala que é um angu de caroço, né? Quanto mais mexe, né? A coisa, né? Então, assim, você está colocando ali uma pitada de angústia naquela relação, né? Porque a pessoa, os dois ali que estão nessa discussão, não vão saber ao certo, né? O que tá bom, o que tá ruim. Porque tem uma terceira opinião que é a sua no meio daquela situação. Isto é terrível. Aquele pai, né? Aquela mãe, que o filho briga na escola e chega lá, em vez de estudar a situação, já chega já catracando o filho do outro. Sabe-se lá se é o seu que começou tudo? Criança é assim mesmo. Aí, ao angu de caroço, cada pai, cada mãe defende o seu filho. Aí, aquela coisinha que é uma coisa infantil, uma briga de criança, uma coisa fútil, né? Criança briga por coisa muito fútil. Merenda, brincadeira, pique-pega, o outro que caiu se machucou porque o outro correu atrás, essas coisas. Aí a sua discussão já começa a mudar o rumo. Aí você já começa a transformar aquela situação que é simples em uma tempestade horrenda. E aquilo pode virar inimizade. Aquilo pode afastar pessoas. Aí acontece essa situação. Ah, você está conversando com fulano, ele fez isso comigo. O que é isso? Você é meu amigo, ué. Você não pode conversar com aquela pessoa. Como nós somos seres atrasados. Como nós somos atrasados. Nós estamos num atraso tão grande de espiritualidade, nós, muitos estão desenvolvendo. Mas estamos tão atrasados que a gente é egoísta, hipócrita, e a gente é tão obscuro com o nosso pensamento que a gente consegue atrapalhar o outro com palavras, que a gente consegue atrair coisas ruins para o problema dos outros. O famoso ver o circo pegar fogo, não é verdade? Igualdade. Nós somos almas iguais, independente do nosso status, da nossa religião, da nossa cor, da nossa opção sexual. Nós somos iguais, moçada. Eu tenho um amigo evangélico e ele prega pesado e ele entende muito da Bíblia, lê muito a Bíblia. Então tem muitas coisas que ele me fala que eu abaixo a cabeça, mas tem muita coisa que ele me fala que eu vou te falar a verdade. Dá vontade de você sair correndo de perto do cara. Dá vontade de sair correndo. Porque são teses humanas. E teses humanas não têm relação com o mundo espiritual. Teses humanas não têm relação com Deus. Exemplo, roupa X, roupa Y, né? Ser obrigado a fazer tal coisa, e daí vai. Isso é uma tese humana. Igrejas que pregam que a mulher tem que deixar o cabelo do corpo crescer, né? Que tem que deixar um cabelo... cabelo ficar muito grande, cabelo é uma coisa humana. E se a pessoa tiver condições de cuidar de um cabelo, deixa ele crescer onde quiser, que é muito bonito o cabelo. Mas a gente vê umas pessoas por aí, de religião inclusive, que tem aqueles cabelos grandes, pedaço de... Eu não entendo muito de cabelo, não sou cabeleireiro, né? Mas a gente vê aquelas mulheres que a gente vê que são mulheres bonitas, né? Tem uma estatura bonita, mas um cabelo todo picado, sei lá, quebradiço, né? Quebrado, né? Não sei como é que o pessoal fala, as mulheres falam, né? Cabelo com ponta, né? É o que nós homens ouvimos muito isso. Ah, meu cabelo está com ponta, está embaraçado, sei lá, um trem assim. Então você fica olhando assim, gente, mas
Será que não tem ninguém aí que pode falar para essa senhora aí, para essa moça que ela que ela tá arriscada a ficar solteira pro resto da vida, não por causa da pessoa dela, mas por causa, né, do visual dela, uma coisa assim, sei lá, né? Sua opinião, né? Óbvio. E cada um segue o rumo que quer, inclusive com o corpo terreno. Você faz o que você quiser dele e você cuida dele da maneira que você quiser, óbvio, né? Eu tô só dando um exemplo, lógico, né? Então é tão bonito, né? Quando você trata o ser humano com igualdade, né? Você é honesto com a alma, você é honesto com o espírito da pessoa, com a forma da pessoa agir, né? Deixa eu só te falar, a pior coisa que tem no mundo é você ser um amigo ou uma amiga de almas desonesto. O que é desonesto? Você ser amigo da pessoa na frente, virar as costas e meter o pau na pessoa. Isso não tem nada a ver com coisa de irmão. Isso aí tem, né? Se o demônio tem algum poder aqui na Terra, ele está atrás disso aí. Então preste atenção muito nessa situação. É terrível tratar o ser humano com igualdade. E isso serve tanto para seres, né, terrenos assim, adultos ou infantil também. Você tratar uma criança como criança. Você vai querer que uma criança seja igual a um adulto? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo esse vídeo. Meu menino está lá no quarto agora, não sei se está aparecendo aqui no fundo do vídeo. Ele gosta de um joguinho que chama Minecraft. Parece que ele fica conversando com o trem. E não sei o que, e conversa do troço. É um jeito dele. Como que eu vou falar pra ele? Fica quieto, não mexe com isso. Tem hora que até grita, a gente até fala, não, ô filho, pelo amor de Deus, filho, para um cadinho aí, relaxa aí. Conversa, mas conversa baixo. Né? Olha lá, ó, eu tô ouvindo aqui, mas quer dizer, tá me atrapalhando de uma forma, mas era tão bonito ele ser livre, né? Quer dizer, ele tá feliz, ele se sente bem, eu estou tratando ele igual, ele é igual a mim. Da mesma forma que ele tem o direito de mexer com o Minecraft dele, eu tenho o direito de estar aqui fazendo vídeo para você. Nós somos iguais, independente do desenvolvimento terreno. Se eu sou adulto, ele é criança. Se ele é criança, aí sim que você tem que manobrar a situação, né? E aquela situação horrível que acontece, por exemplo, só um exemplo, né? Você convive com a família. Isso acontece muito com ex-namorado, ex-marido, ex-mulher, ex-isso, ex-aquilo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Pode existir ex de tudo, mas não existe ex-espírito, ex-alma, ex-isso ou ex-aquilo no âmbito espiritual. Isso aí não tem ex. Porque toda alma, todo ser que se encontra no purgatório, que é a Terra, está destinado a um livro entre aspas, né? Está ali escrito, né? Que a gente chama chama isso de encontro espiritual. Naquele momento, naquela época, naquele instante, naquele espaço de convivência, você esteve, por exemplo, em uma casa X, em uma casa Y. Naquele momento você esteve naquela família, com aqueles amigos, com aquela comunidade, você esteve ali. Então, tanto um lado contra o outro tem o seu valor. Tanto um lado quanto o outro tem que respeitar o limite do outro. Mas acontece muito em família. Na minha acontece isso. Quanto está na família da gente, convivendo com a gente, né? Pode ser amigo, pode ser ex-marido, ex-esposa, tal. Quantas e quantas oportunidades. Eu tenho um tio que eu adoro. Não é meu tio, ele foi casado com a minha tia. Você acredita que tem gente da minha família que fala que eu não posso conviver com o cara? Que absurdo! Uma pessoa boníssima. Boníssima. Eu não estou falando que a minha tia é ruim, mas ela teve os problemas dela e ele teve os problemas deles. Eles não souberam resolver e separaram.
Aonde está escrito na Bíblia que eu não posso conviver com meu tio? Que eu não posso ter uma relação de amizade com ele? Acontece isso muito, gente, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. Isso se chama separação de alma. O pagamento disso é uma coisa horrível. Porque quando, eu já disse em vídeos anteriores, quando você separa uma alma e você desmerece um ser humano, você está criando um vínculo com o demônio, com Lúcifer, diabo, capitinha, bababá, essas coisas que o pessoal põe o nome aqui na Terra. Você está prolongando a sua estadia no inferno. Porque se provavelmente, foi como eu falei aqui antes, você pode ir para os 3 portais. O inferno, o céu e o purgatório. Espero que você escolha ou o purgatório ou o céu. Mas se porventura você escolher o inferno, você tem a possibilidade de ser resgatado de lá. Como você vai ser resgatado se você excluiu? Né? Eu já disse em vídeos anteriores, acontece com pai, mãe, filhos, etc. Filho que exclui pai e mãe, mãe que exclui pai e filho. Aí chega no inferno, você está vendo aquele parente, ou seu filho, ou seu pai, ou seja quem for, seu tio, seu irmão, sei lá quem for, do seu sangue, vindo te buscar, e você está vendo, mas aquela pessoa não está te vendo. Por quê? Você o excluiu das coisas. Então, você vai ser excluído. Não é porque Deus é ruim, ordem natural das coisas. Então é bem por aí. A pessoa está convivendo na minha família, aí ela é minha amiga. Eu defendo, mesmo que a pessoa seja ruim, não, mas ele tem um lado bom, não, mas não é bem assim, não, quando a pessoa em algum momento ali se afasta daquele grupo de pessoas, né, porque nós somos simplesmente grupo de pessoas reunidas, porque eu já disse em vídeo anterior, você e eu não somos proprietários de nós, nós não somos. O proprietário nosso é o Ser Supremo. Disse, até um fez um comentário aqui, e agradeço tal, disse que Deus, gente, ele não existe na forma de existir. Ele não tem princípio, meio e fim. Ele é pleno. Ele não é uma coisa. Ele não é um negócio palpável. Então, qualquer situação da sua vida, ele está ali. Se você exclui uma pessoa da sua convivência, se você trata uma pessoa com maldade, mesmo sabendo que aquela pessoa tem os seus méritos, você está jogando para si uma maldição terrena e depois espiritual. Porque, como eu disse, na hora que você estiver no plano espiritual, você vai ser preciso, talvez, até daquela pessoa. Então, acontece isso muito. A pessoa convive na família da gente, a gente trata bem. Eu tenho um exemplo aqui há pouco tempo aqui, na família da minha esposa. Né? A irmã dela era amigada aqui com o senhor aqui, e eles separaram. Gente, ele no começo estava com medo de vir aqui em casa, que absurdo. Ele tem que vir, ele é meu amigo. O que eu tenho a ver com essa situação? Por que eu excluiria ele da minha convivência? Por quê? Mesmo que tivesse sido uma pessoa ruim, né? Mas não foi uma pessoa ruim. Então, aquele negócio. Aí o que acontece? Isso acontece muito, por exemplo, ex-casais, né? Marido, esposa, quando se separam, pelo amor de Deus, que coisa terrível. Às vezes, né? Óbvio que existem pais e mães que são horrendos, né? Maltratam crianças, abandonam crianças, não cuidam direito, mas existem situações e situações. Às vezes, no âmbito terreno, houve situações que, às vezes, aquela criança está sendo criada em um outro ambiente familiar, em uma outra situação familiar. Então, o que você tem que fazer? Tratar aquela criança com amor, aquela alma com amor. Porque aquela criança é que ela precisa mais de você do que nunca. Você, pai ou mãe, separados principalmente, né? Então você tem que criar aquela criança daquela forma seguinte: você tem um pai, você tem uma mãe, você tem a família X, você tem a família Y. Agradeça a família que está te criando, porque isso é uma forma também de amor terreno, um amor espiritual, um amor humano, né? Eu não sou obrigado a criar filho de ninguém. Então, se eu estou criando filho, estou dando educação, amor e carinho, eu tenho que ser, né? Eu tenho que ter a gratidão também, né? Com essa situação. E muitas das vezes não é isso que acontece,
né? A gente vê aí na televisão, né? Ex-marido mata ex-mulher porque tava com ciúme do atual e bababá. Acontece até coisa pior, né? Ex e ex, né? Tanto mulher quanto homem matam crianças, né? Pra se vingar. Gente, que absurdo! É o limite da ignorância humana, da ignorância terrena. Como que uma pessoa faz um troço desses? Onde que essa pessoa está se vingando do outro? Matando o próprio filho, a própria filha. Isso é horrível. É o fim da picada, é a assinatura do contrato eterno com o demônio. Ele quer isso. Ele não quer que alguém vá lá te resgatar, ele quer que você fique lá para a eternidade. E isso acontece principalmente na convivência humana. Você não pode excluir ninguém. Igualdade de almas. Você tem que ser igual a mim e eu igual a você, independente do que a gente seja. Religião, cor, né, opção sexual, e etc, e etc. Tudo. O limite de um vai quando começa o limite do outro. Nós temos que saber respeitar, né, as opiniões, e temos que ter da gente também. Porque, né, covarde é aquele que não tem a sua opinião. Então, às vezes a gente se afasta de uma situação pelo bem de modo geral, né? É uma coisa angustiante demais, né? A gente vê almas separadas, né? Filhos separados de pai, pai separado de filho, mães que abandonam crianças, os filhos que ficam em creches esperando ser adotadas. Olha, que coisa horrorosa. Mães que ficam grávidas porque teve um tchaca-tchaca na buchaca ali e agora que tá grávida, tá doida para arrancar a criança dali. Que coisa horrível. É um ser que tá dentro de você, ele tá vindo. Você vai parar a história desse ser por causa do pagamento. É horrível. Sua conta fica, ó, alta demais. É terrível. É aquilo que eu falei. Lá no inferno não existe um diabo com um capetão, né, com chifrão lá para ficar te apurrinhando. Mas sim, tem um ser lá que inclusive ele é desenvolvido também. Ele sabe como te manobrar. E tudo que você faz está escrito. Tudo que você faz está contabilizado. E volta para você. 3 vezes 30. Então nós temos que pensar muito quando a gente desmerece as pessoas. Quando a gente exclui as pessoas. Né? Você excluiu um pai, uma filha de ficar longe da família paterna ou materna. Maldição eterna. Você está se amaldiçoando. É terrível. E volta para si. Se não voltar nesse plano terreno, volta no plano espiritual. O que é mais triste. Porque na terra é fácil da gente resolver. Você brigou com a pessoa, você pode procurar a pessoa, sentar, conversar, tentar resolver a situação. No plano espiritual, não. No plano espiritual, você já fez o que tinha de fazer. Ali, você vai pagar pelos seus erros, ou então ser recompensado pelo bem que você fez. Fato, ponto. É assim que funciona a nossa estadia aqui no purgatório. Igualdade de todos. Se você não trata os outros assim, uma pena. Porque, infelizmente, tanto eu quanto vocês, qualquer um de vocês que está vendo esse vídeo aqui agora, vamos ser tratados da mesma forma nos 3 portais. Da mesma forma. Então, o seu dinheiro não vai comprar espaço no céu. Burro é daquele que compra algum espaço achando que vai ter. Não tem. Coisas espirituais não são negociáveis. Então, tá perdendo tempo, filho ou filha? Tá perdendo tempo? Marido, esposa, tá perdendo tempo? Pai ou mãe, ou seja, quem for parente, amigos. Resolva um problema seu aqui no purgatório. Tenta entrar num acordo aqui, porque lá em cima o juiz está te esperando. E é o juiz espiritual. Esse você não engana. Você engana o juiz terreno. Esse você compra, você engana, você tem um bom advogado, você sai da situação.
Lá em cima, ele sabe o que está no seu coração. É o grande, né, a grande linha da Bíblia, né? Dê com uma mão, não deixe a outra saber. Ponto.